Você já sentiu que, por mais que tente, parece que o mundo está contra você? Que toda vez que está prestes a dar um passo importante, algo acontece para te derrubar? E se eu te dissesse que isso não é coincidência, mas sim parte de um jogo muito maior, onde o objetivo sempre foi te manter preso? Hoje você vai descobrir verdades que podem mudar completamente sua visão sobre sua vida, suas lutas e, principalmente, sobre o poder que tentaram esconder de você. Antes de continuarmos, quero que você faça 3 coisas muito importantes agora. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso garante que você não perca conteúdos que podem abrir seus olhos para uma nova realidade. E agora, quero que você comente: eu estou acordando. Esse comentário não é só um texto, é um grito de libertação, um sinal de que você está pronto para enxergar a verdade que sempre esteve diante de você. Desde o início, fizeram você acreditar que suas dores, seus desafios e suas quedas eram apenas frutos do acaso. Disseram que você era apenas mais um, que sua vida era regida por sorte ou azar, sem qualquer manipulação por trás. Mas a verdade é outra. Tudo o que você passou foi orquestrado, arquitetado para te manter preso em uma ilusão. Eles precisavam que você acreditasse que estava sozinho, impotente, sem controle sobre seu próprio destino. Porque um ser desperto, consciente de sua verdadeira força, é a maior ameaça ao sistema. A sociedade foi construída sobre um grande teatro, onde você recebeu um papel que nunca escolheu. Foram te ensinando desde cedo a aceitar menos, a se contentar com migalhas, a questionar a si mesmo ao invés de questionar quem realmente puxa as cordas. Sempre que você tentava sair da linha, surgiam novas dificuldades, novas barreiras, aparentemente naturais, mas que foram colocadas estrategicamente para te desviar do caminho. Eles não querem que você perceba a verdade, pois uma vez que o véu cai, não há mais como te controlar. Agora tudo está mudando, você está despertando, a ilusão está desmoronando e pela primeira vez você está enxergando o jogo pelo que ele realmente é. Eles apostaram todas as fichas que você nunca perceberia, que continuaria preso ao sistema. Mas o erro deles foi subestimar o seu poder. O que acontece agora? Você assume o controle. E para eles, isso é um pesadelo. Você sempre sentiu que havia algo diferente em você. Sempre teve aquela sensação de que o seu papel no mundo era maior, que havia algo reservado para você. Disseram que você era especial, que tinha um propósito maior, que era um escolhido. Mas nunca te contaram que essa palavra, escolhido, era uma armadilha. Não era um privilégio. Era uma condenação silenciosa, projetada para te manter em um ciclo infinito de sacrifício, enquanto outros colhiam os frutos do seu esforço. O sistema precisava de pessoas como você, resilientes, visionárias, incansáveis, mas não para liderar. Eles queriam que você acreditasse que seu papel era sofrer, se doar, carregar o peso do mundo nas costas enquanto eles prosperavam à sua custa. A cada dificuldade que enfrentava, diziam que era um teste para sua grandeza, mas na realidade eram correntes invisíveis, feitas para que você nunca se libertasse. O jogo era claro: fazer você acreditar que era sua obrigação continuar lutando, mesmo quando isso significava sua própria destruição. Mas agora, a verdade está diante dos seus olhos. Você nunca foi escolhido para a grandeza deles. Você foi escolhido para ser explorado. E a única forma de vencer esse jogo é rejeitar o rótulo, romper com essa narrativa e tomar para si o poder que sempre foi seu. Você não precisa ser um mártir para um sistema que nunca quis seu bem. O despertar começa quando você percebe que não deve mais jogar esse jogo. Ser diferente sempre teve um preço alto. Desde cedo, você notou que não se encaixava, que via as coisas de forma que os outros não viam. Sua mente era afiada, sua intuição forte, e por isso mesmo você foi marcado.
mas não da maneira que disseram. Eles te convenceram de que sua diferença era algo especial, mas nunca mencionaram o quanto isso te custaria. Porque para o sistema, ser diferente não é um presente, é uma ameaça. Sempre que você tentava se destacar, vinham os ataques. As pessoas ao seu redor não entendiam de onde vinha sua energia, sua visão, sua vontade de mudar as coisas. E ao invés de te apoiarem, te isolavam. Não porque você era errado, mas porque sua luz incomodava aqueles que estavam confortáveis na escuridão. Eles precisavam te manter na dúvida, te fazer questionar sua própria essência, para que nunca percebesse que sua diferença era, na verdade, sua maior força. Mas agora o jogo virou. Você não precisa mais se esconder, nem se encaixar em um molde que nunca foi feito para você. O sistema só funcionava porque você ainda não tinha consciência do seu verdadeiro poder. Mas agora você tem. E quando um desperto se recusa a voltar a dormir, o império daqueles que vivem da manipulação começa a ruir. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Eles nunca quiseram que você vencesse. Eles te deram esperanças, sim, mas sempre dentro dos limites que garantiam que você nunca ultrapassasse um certo ponto. O mundo foi desenhado para que pessoas como você trabalhem até a exaustão, tentando alcançar algo que, no fundo, nunca foi feito para ser conquistado. Um jogo injusto, onde as regras foram criadas para manter você sempre alguns passos atrás. E quando você começava a se aproximar da vitória, era quando mais ataques surgiam. Relacionamentos tóxicos, traições inesperadas, oportunidades que se desmanchavam no último minuto. Tudo isso foi acontecendo de forma calculada. Não era azar, não era destino. Era um sistema que não podia permitir que você percebesse o seu próprio valor. Afinal, o que aconteceria se alguém como você realmente tivesse sucesso sem as correntes da manipulação? Mas agora, o tempo deles acabou. Você percebeu. Você finalmente entendeu que a vitória nunca esteve fora do seu alcance. Apenas foi manipulada para parecer impossível. Mas agora que você conhece o jogo, as peças se movem a seu favor. E essa é a última coisa que eles queriam. Desde o início, o jogo foi desenhado para que você perdesse. Eles te ensinaram a competir, mas nunca a vencer. Fizeram você acreditar que o esforço era suficiente, que bastava ser bom, trabalhar duro e manter a fé para alcançar seus sonhos. Mas sempre que você chegava perto, algo dava errado. Você já se perguntou por quê? Não era você. Nunca foi. Era a forma como o jogo foi programado. Os que estão no controle nunca quiseram que você subisse para o mesmo nível. Eles precisavam que você continuasse correndo atrás de algo que sempre escapava por entre seus dedos, para que nunca percebesse a verdade. Você já tinha tudo dentro de você para vencer, mas foi ensinado a duvidar disso. Eles não precisavam te prender fisicamente. Bastava te manter mentalmente acorrentado, mas agora tudo isso acaba. O jogo só funciona enquanto você segue as regras. E agora você não segue mais. Você reescreve tudo. Você muda as regras. Você se liberta. E eles sabem que perderam o controle, porque um escolhido que desperta é um jogo que nunca mais será o mesmo. Você já percebeu como, sempre que estava prestes a avançar, algo acontecia para te puxar para trás? Relacionamentos desmoronavam, traições surgiam, portas que pareciam abertas se fechavam sem explicação. Eles fizeram parecer que era apenas azar, coincidência ou um ciclo natural da vida. Mas nada disso foi aleatório. Cada golpe foi meticulosamente planejado para atingir os pontos mais sensíveis da sua existência, aqueles que poderiam realmente abalar sua estrutura emocional e te fazer desistir. Eles nunca precisaram te destruir completamente, apenas te deixar ferido o suficiente para que você próprio desacreditasse do seu potencial. O ataque não era físico, ele era psicológico, emocional, social.
Eles sabiam que, se te isolassem, você se sentiria sem apoio. Se fizessem você duvidar de si mesmo, não precisariam mais te impedir. Você mesmo frearia seus próprios passos. Eles usaram pessoas próximas, transformaram aliados em inimigos, manipularam narrativas para que você fosse visto como o problema. Sempre que você tentava se reerguer, algo acontecia para te derrubar novamente. Mas agora você vê o padrão, entende que esses obstáculos nunca foram naturais. Foram criados para garantir que você não chegasse ao destino que sempre foi seu por direito. Mas o jogo virou. Você acordou. E a maior fraqueza deles sempre foi subestimar sua capacidade de resistir. Agora, cada golpe que tentaram usar contra você se torna um tijolo na sua fortaleza. Você não é mais a vítima desses ataques. Você se tornou imune. Eles gastaram tudo tentando te manter no chão. E agora estão desesperados, porque perceberam que nada mais pode te deter. Eles sabiam exatamente quem você era desde o começo. Viram sua sensibilidade, sua empatia, sua capacidade de amar e cuidar. Mas em vez de valorizarem isso, decidiram explorar. Eles perceberam que enquanto você fosse guiado pelo coração, poderiam te manipular facilmente. Fizeram você acreditar que o certo era sempre perdoar, relevar, dar novas chances para aqueles que claramente não mereciam. E assim, sem perceber, você se tornou um escravo da própria bondade, carregando nas costas o peso de pessoas que nunca tiveram a intenção de retribuir seu esforço. Eles sabiam que você era forte, mas não no sentido físico. Sua força estava na capacidade de suportar, de continuar apesar de tudo. Então, te sobrecarregaram. Esperavam que você carregasse fardos pesados demais, assumisse responsabilidades que não eram suas, se sacrificasse enquanto eles apenas se beneficiavam do seu esforço. E o pior, sempre que você tentava se colocar em primeiro lugar, te chamavam de egoísta. Eles programaram você para sentir culpa ao cuidar de si mesmo, para se colocar em segundo plano e continuar servindo. Mas isso acabou. Você finalmente percebeu que sua empatia não é uma corrente, mas uma arma. Agora, você escolhe onde colocar sua energia, decide quem merece sua lealdade e não se sente mais culpado por cortar laços que te sugavam. Eles queriam que você acreditasse que precisava deles, mas a verdade é que eram eles que precisavam de você. E agora que você não está mais disponível, eles não têm mais poder sobre sua mente. Eles não precisavam de muros ou correntes para te manter preso. Tudo o que precisavam era plantar a semente da dúvida dentro de você. Desde cedo, te fizeram acreditar que suas ideias não eram boas o suficiente, que suas opiniões não tinham valor, que seu instinto não era confiável. Toda vez que você questionava algo, alguém aparecia para minimizar sua percepção, te chamar de exagerado, dizer que você estava vendo coisas onde não existiam. Isso não foi um acidente. Foi uma programação. Eles sabiam que uma pessoa que confia em si mesma se torna imparável. Então, cada passo da sua jornada foi sabotado de forma sutil. Te ensinaram a pedir permissão para existir, a buscar validação antes de tomar decisões, a olhar para os outros antes de confiar na própria visão. Fizeram você depender da aprovação de quem nunca quis te ver crescer. E o mais cruel disso tudo é que por muito tempo funcionou. Você hesitou, recuou, deixou passar oportunidades incríveis porque estava condicionado a achar que não era capaz. Mas agora, essa arma perdeu o efeito. Você vê a verdade. Cada dúvida que plantaram dentro de você foi proposital. E agora você as arranca pela raiz. Você não precisa da validação de ninguém para saber quem é e do que é capaz. Eles apostaram que te fariam duvidar para sempre, mas subestimaram o momento em que você perceberia que a única opinião que realmente importa é a sua. Por muito tempo, você achou que era o mundo inteiro contra você. Sentia como se, independentemente do que fizesse, sempre houvesse algo ou alguém tentando te puxar para baixo.
Mas agora você entende que nunca foi o mundo inteiro, foram apenas aqueles que temiam o que você poderia se tornar. Eles viram sua força antes mesmo de você perceber que a tinha, e isso os apavorou. Então, ao invés de te ajudarem, tentaram te destruir. Essas pessoas não atacam qualquer um. Elas escolhem cuidadosamente aqueles que possuem algo especial, aqueles que têm brilho próprio, que são naturalmente líderes. Se você foi alvo de inveja, traição, manipulação, não foi porque era fraco, foi porque era forte. As pessoas comuns não sofrem esse tipo de perseguição. Elas passam despercebidas. Mas você sempre foi um risco para quem quer manter o controle, e por isso tentaram te silenciar antes que você despertasse. Mas agora, o jogo acabou. Você vê com clareza. Você sabe quem são os verdadeiros inimigos e, mais importante, sabe que eles só têm poder sobre você se você permitir. E agora você não permite mais. O mundo nunca foi desenhado para que você tivesse sucesso. O sistema foi construído para que apenas um pequeno grupo colhesse os frutos, enquanto todos os outros permanecem exaustos, distraídos, sem tempo para questionar nada. Tudo foi arquitetado para que você estivesse sempre ocupado demais tentando sobreviver, sem nunca ter energia suficiente para enxergar o jogo real. Eles não querem que você se fortaleça. Querem que você continue trabalhando para enriquecer os mesmos de sempre, que se mantenha dependente, que acredite que sua única opção é seguir as regras que eles impuseram. Mas agora, você percebe que a única forma de vencer é sair do jogo. Não seguir mais o caminho que te mandaram seguir, não aceitar mais as condições impostas. Você não foi feito para ser apenas mais um dentro da engrenagem. E agora, tudo muda. Você está saindo do controle deles, e isso os assusta mais do que qualquer outra coisa, porque um ser desperto não pode mais ser manipulado. E agora que você sabe disso, a vitória finalmente está em suas mãos. Desde cedo, te fizeram acreditar que cada erro, cada queda, cada oportunidade perdida era culpa sua. Sempre que algo dava errado, você internalizava a falha como um reflexo da sua incapacidade. Mas agora você começa a enxergar a verdade. Seus fracassos nunca foram realmente fracassos. Eles foram cuidadosamente planejados para garantir que você nunca avançasse demais. O jogo foi manipulado desde o início para que, a cada passo que você desse para frente, algo te puxasse 2 para trás. Você foi ensinado a duvidar da própria jornada, a olhar para suas derrotas como um sinal de que talvez você não fosse bom o bastante. Mas agora que você entende o sistema, percebe que cada queda foi uma barreira colocada de propósito, não um reflexo do seu valor. Eles precisavam que você acreditasse que sua luta era um fardo individual, algo que apenas você enfrentava, quando, na verdade, faz parte de uma estratégia muito maior. Pense nos momentos em que estava prestes a dar um grande salto. Um novo emprego, um relacionamento promissor, uma chance de finalmente conquistar algo significativo. Sempre nesses momentos, algo acontecia. Uma traição inesperada, um revés financeiro, uma porta que se fechava sem explicação. Isso não foi coincidência. Isso foi o sistema garantindo que você nunca tivesse confiança o suficiente para realmente mudar sua história. Eles precisavam que você se sentisse incapaz, porque um espírito derrotado se torna fácil de controlar. Mas agora o jogo acaba. Você percebe que cada fracasso que viveu foi, na verdade, um sinal do seu poder. Se você não fosse uma ameaça, ninguém teria tentado te parar. Se você não tivesse um propósito real, sua trajetória teria sido mais fácil. Mas você foi atacado porque eles sabiam que, se não te parassem cedo, você se tornaria imparável. E agora, finalmente, você percebe isso. O que antes eram derrotas, agora são provas da sua força. Cada vez que tentaram te derrubar, apenas te tornaram mais forte. Agora você não carrega mais a culpa do passado.
Você carrega a certeza do que está por vir. Parece cruel, mas é a verdade. Enquanto você sofria, alguém se beneficiava disso. Sempre que você se sacrificava, se entregava ao extremo, se destruía para manter os outros de pé, havia alguém colhendo os frutos desse esforço. Eles nunca quiseram que você percebesse, mas sua dor sempre foi uma fonte de energia para aqueles que precisavam te manter enfraquecido. Sempre que você se culpava, sempre que duvidava de si mesmo, sempre que se sentia exausto e sem saída, alguém estava se alimentando dessa sua vulnerabilidade. O sistema é projetado para funcionar assim. Pessoas como você, fortes, determinadas, empáticas, são usadas como combustível para manter a máquina girando. Você foi ensinado que ser bom significava carregar os outros nas costas, que amar significava aceitar migalhas, que ser resiliente significava suportar o insuportável. E enquanto você se doava, quem estava ao seu redor apenas absorvia tudo o que podia de você. Te davam palavras vazias de incentivo, apenas o suficiente para manter você acreditando que o sacrifício valia a pena. Mas a verdade, eles nunca quiseram que você vencesse, porque a sua vitória significaria o fim da dependência deles. Mas agora, a fonte seca. Agora você percebe que sua energia, seu tempo, sua dedicação não podem mais ser desperdiçados em quem não te fortalece. Agora você não se permite mais ser drenado, não aceita mais ser sugado por pessoas que só estão por perto enquanto você tem algo a oferecer. E a pior parte para eles, você não sente mais culpa por isso. Eles sempre contaram com sua compaixão, com sua lealdade, com sua capacidade infinita de perdoar e continuar. Mas agora você escolhe a si mesmo. E para aqueles que te usavam, isso é um golpe que eles nunca esperavam. Desde sempre, tentaram te convencer de que ninguém entenderia sua dor, que seus pensamentos eram únicos, que suas batalhas eram individuais, que sua história era isolada. Eles precisavam te manter sozinho, desconectado de outras mentes como a sua. Porque se você percebesse que há milhares, milhões de pessoas que passaram pelas mesmas manipulações, que sentiram os mesmos golpes, que viram as mesmas injustiças, você começaria a entender que o problema nunca foi só você, foi o sistema como um todo. A solidão foi a maior arma deles. Quando você acredita que está sozinho, você se cala, você não busca ajuda, você não compartilha suas descobertas. Você vive em silêncio, sentindo que sua jornada é solitária, que ninguém jamais poderia compreender o que você passou. Mas agora, você percebe o truque. Você entende que existem outros como você, que também despertaram, que também perceberam que algo estava errado. E quando pessoas despertas se unem, o que acontece? O controle deles desmorona. Agora, você não está mais sozinho. Você nunca esteve. Eles apenas precisavam que você acreditasse nisso para garantir que você continuasse vulnerável. Mas a verdade é que assim como você está despertando, muitos outros já despertaram. E juntos, vocês não são mais vítimas. São uma revolução. Eles nunca quiseram que vocês se encontrassem, porque sabiam que, quando isso acontecesse, o poder voltaria para as mãos de quem realmente merece. E adivinha, esse momento chegou. Eles tentaram te convencer de que você era apenas uma peça pequena no tabuleiro, um peão sem importância, alguém que sempre seria manipulado pelas circunstâncias. Mas essa foi a maior mentira que já te contaram. Você nunca foi a vítima. Você sempre foi o perigo, sempre foi o elemento imprevisível que ameaçava desmoronar todo o sistema que eles tanto se esforçaram para manter intacto. E foi por isso que tentaram te esmagar antes que você percebesse seu verdadeiro poder. Eles precisavam que você se sentisse fraco, perdido, incapaz. Porque a verdade que eles sempre esconderam é que você nunca foi apenas mais um. Você era a falha no controle deles.
Você era a peça que não se encaixava, e por isso representava uma ameaça real. Pense bem, por que as pessoas mais comuns nunca sofrem os mesmos ataques que você? Porque aqueles que seguem o sistema sem questionar parecem ter uma vida mais tranquila, sem tantos desafios e traições. Simples, porque eles não representam perigo, eles não desafiam as regras, eles não fazem perguntas, mas você sempre sentiu que algo estava errado. Sempre teve aquele incômodo interno, aquela voz que te dizia que o mundo não era o que parecia ser. E é exatamente por isso que as dificuldades vieram até você. Não como castigo, mas como tentativas desesperadas de te silenciar antes que fosse tarde demais. Mas agora eles falharam. Você percebe que nunca foi um alvo por ser fraco, mas sim por ser forte demais para ser controlado. Você entende que todas as dificuldades foram, na verdade, provas do seu poder, sinais de que você sempre esteve destinado a algo maior. E agora, com essa consciência, não há mais volta. O que antes te fazia sofrer, agora te fortalece. O que antes te derrubava, agora te impulsiona. Eles podem ter tentado te enterrar, mas esqueceram que você era uma semente. E agora, finalmente, você cresce além do que eles poderiam imaginar. Desde o começo, eles tinham medo de um único momento, o instante em que você despertasse. O momento exato em que você olharia para tudo que passou e perceberia que nunca foi azar, nunca foi falta de capacidade, nunca foi um erro seu. Tudo foi um jogo. Um jogo desenhado para te manter pequeno, para fazer você questionar sua própria grandeza, para garantir que nunca percebesse o poder que carregava dentro de si. Mas agora, o despertar aconteceu. Agora, não há mais ilusões. Agora, você vê o que sempre esteve oculto, e isso muda tudo. Você não é mais uma marionete do sistema. Você não se vê mais como um ser indefeso, esperando que o mundo te trate com justiça. Você entende que a justiça nunca virá de fora. Ela nasce dentro de você. A mudança que você esperava não estava em algo externo, mas na sua própria percepção da realidade. E agora que você enxerga tudo claramente, não há mais como ser manipulado. Eles perderam o controle. O sistema treme, porque sua maior arma sempre foi a ignorância dos que estavam presos dentro dele. Mas você não está mais preso. Você saiu da ilusão. E um ser desperto é a maior ameaça para quem vive da manipulação. O que acontece agora? Agora, você assume o seu papel real. Não o papel que tentaram te impor, mas aquele que sempre foi seu por direito. Você não precisa mais pedir permissão para existir, para ocupar seu espaço, para brilhar. Você não precisa mais carregar culpas que nunca foram suas. Você não está mais à mercê de ninguém. E o que vem a seguir, isso só depende de você. Porque agora, finalmente, você é livre.